Bom, boa tarde para todos novamente. Começou a gravação. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, nós terminamos fazendo o seguinte resultado. Se eu pegar f contínua em um intervalo então, eu tenho o seguinte, é basicamente aquela tabelinha que a gente fez, né? Eu vou estudar o sinal da f, e o sinal da f vai da derivada da f, e o sinal da derivada da f vai me dar informações sobre o crescimento ou decrescimento estrito da minha função. Ou seja, nós vimos que se a derivada é positiva, a minha função cresce. Se a derivada é negativa, a função decresce. Nós fizemos 2 exemplos na aula passada sobre isso, e agora eu vou querer fazer mais alguns exemplos, ok? Então, vamos estar fazendo esses exemplos aqui. Por exemplo, se eu pegar essa questão aqui, exemplo. Ô, professor, esse assunto é valor médio? Não, crescimento de função. Ah, beleza. A gente usou o valor médio para demonstrar ele, mas o tópico agora é estudar o crescimento de uma função. Certo. Então, o exemplo, o exercício seria estude o crescimento e decrescimento da função f de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Esse exemplo aqui é bem interessante a gente fazer ele. Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Qual a primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar o crescimento e o decrescimento de uma função? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Alguém sabe me dizer? Olhar o sinal. O sinal de quem? Da função. Da função? Da função. Se a função é positiva, eu tenho alguma coisa sobre crescimento, é isso? Não, da derivada. Não. O sinal da derivada. Exatamente, o sinal da derivada. Mas antes de fazer o sinal da derivada, eu tenho que pensar em aonde que eu posso derivar essa função. Então, eu vou perguntar para vocês primeiro, aonde que é que eu posso derivar a função? Ou seja, primeiro eu quero saber onde que é o domínio dessa minha função. Quem é o domínio dessa função, pessoal? Quem é o domínio dessa função? Seria os reais, exceto zero. O zero? Não. Ó, não posso Exceto ter... zero. Isso, mas então, pensa comigo. Eu não posso ter o denominador nulo. Quando é que o denominador dá zero? O Hiroshi disse ali no 1. Quando x vale 1. Quando x vale... Ali, ó, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Isso eu não quero que aconteça. Quando é que isso acontece? Isso acontece C somente C. X ao quadrado é igual a 1, que é C somente C. X é igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, o domínio da minha função são todos os reais, exceto pelo menos 1 e 1. Tá? Então, é já bom, grava isso, que essa informação vai ser importante. Agora, eu venho, segunda coisa. Eu vou agora estudar o sinal da derivada. Então, eu vou derivar a minha função. Quem vai ser a derivada dessa função? Vejamos. A derivada dessa função é f' de x
Quanto que vai ser a derivada dessa função, pessoal? Quem pode me ajudar a derivar ela? O que eu faço aqui para derivar? O senhor vai usar a regra do quociente aí, né? Isso. E aí, quanto que vai dar essa derivada? Aí, 2x. Primeiro, embaixo eu coloco o que no denominador? Você bota o denominador ao quadrado. Quem tá ali no denominador? Isso, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Certo, e em cima eu vou colocar então o quê? Derivando o x ao quadrado fica 2x, Aham. que multiplica 2x ao quadrado menos 1. Não. A derivada do de cima vezes o de baixo. A derivada do de cima é o 2x, o de baixo Então, é x ao quadrado menos 1. x ao quadrado menos 1. Ah, tá. É porque eu ouvi você falando 2x, desculpa. Menos. Aí repete o primeiro, que é x ao quadrado, e Aham. deriva o segundo. Vai dar 2x menos 0. Lembrei que eu botar o Exatamente. zero. Exatamente. Então, esse cara aqui vai dar, quando eu fizer a distributiva, eu vou ter 2x ao cubo, menos 2x, menos 2x ao cubo, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso vai dar, então, menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, certo? Agora, eu vou olhar o sinal dessa função. Como que eu faço para olhar o sinal dessa função, pessoal? Alguém sabe me dizer? Eu quero olhar o sinal do menos 2x sobre x ao quadrado menos 1, que é o sinal da f' de x. Como que eu faço para analisar o sinal dessa? O que eu faço, pessoal? Que eu comecei a fazer na aula passada. Alguém sabe me dizer? Não? Eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou olhar. Pode falar. Não? Não se lembra? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou olhar, é uma divisão, certo? Então eu vou olhar o sinal do numerador, que é o menos 2x, e o sinal do denominador, que é o x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí tem uma coisa que a gente pode observar aqui direto, fazer aqui no cantinho o sinal desses. Como que é o sinal do menos 2x? Se você se lembrar, menos 2x, ele é uma reta, isso aqui você sabe lá do seu ensino médio, né? Uma reta decrescente, que se anula no zero, antes do zero é negativo, depois do zero é positivo, certo? Então eu vou colocar aqui o zero, lembrando que eu tenho essa diferença de sinais. E esse x ao quadrado menos 1 ao quadrado? Ora, uma coisa ao quadrado, eu sei que ela é sempre positiva. Então, esse cara aqui eu não preciso fazer nada. Tá? Agora eu vou olhar aqui, ó. Sinal do menos 2x dá menos à esquerda do zero, mais à direita. O sinal da x ao quadrado menos 1 ao quadrado é mais em toda a reta. Então, eu coloco mais aqui e mais aqui. Consequentemente, eu venho e coloco aqui, ó, menos com mais dá o sinal negativo, mais positivo com positivo tem o sinal positivo, certo? Então, desta maneira, eu estudei o sinal da derivada da f. Eu sei que a derivada da f ela é negativa quando está para trás do zero e é positiva quando está para frente do zero, certo? Certo? Alguém pode me dizer se tem algum erro aqui no que eu fiz? Aí você vem e fala, aqui decresce e aqui cresce. Alguém pode me dizer se tem algum erro nisso que eu fiz? Tem algum erro nisso que eu fiz, pessoal? Tem um erro. Quem pode me dizer onde que está o erro? O denominador ali não está ao quadrado, não. Oi? Não acho que não seja isso, mas é que o denominador ali da F' não tá... Sim. Esse é um erro, mas não era o erro que eu estava esperando. Imaginei. Eu estou esperando um erro, que aqui foi um erro de escrita, mas eu estou esperando um erro conceitual. Tem um erro conceitual aqui. Qual que é o erro conceitual?
Vamos voltar no teorema. O que me fala o teorema da aula passada? Primeira coisa que ele pede, f contínua no intervalo i. Então, você tem isso daqui. Voltando agora. A minha função f, ela é contínua no intervalo de menos infinito até zero, pessoal? É contínua no intervalo de menos infinito a zero? Não. Não. Por que não? No menos 1? O menos 1 não está no domínio. Então, eu preciso marcar aqui também o menos 1, porque o critério não vai funcionar em tudo, certo? Mesma coisa, eu vou ter que marcar aqui o 1, certo? Então, eu venho aqui e vou colocar mais uma coluna, tá bom? Lógico que você vai falar assim agora, ó. Agora vamos continuar. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas de fato dá na mesma. Porque eu vou ter aqui, ó, para trás do zero, menos, menos. Para frente do zero, mais, mais aqui. Aqui é mais em tudo. Consequentemente, eu vou ter menos com menos, menos com mais, menos com mais, menos, mais com mais, mais com mais. Aí eu vou fazer assim, decresce, decresce, cresce, cresce. Certo? Aí eu vou fazer, então, o resultado final. Eu falo para vocês o seguinte, a função cresce em menos infinito até menos 1, desculpa, decresce de menos infinito até menos 1 e em menos 1 até 0. E ela cresce no intervalo de 0 até 1 e em 1 até mais infinito, correto? Mas alguém ainda pode falar, poxa, professor, mas não estava certo o que tinha antes? Porque aqui, ó, negativo, negativo, decresce, decresce. Horas, ela decresce aqui antes do menos 1 e decresce aqui, correto? Isso quer dizer que ela é decrescente do menos infinito até o zero? Deixa eu colocar aqui em rosa a minha pergunta. F decresce em menos 1, desculpa, de menos infinito. Peraí. Eu tô doido aqui, né? Eu fiz sinais errados aqui. Ninguém me corrigiu. Tinha outro erro grave, erro grave, ninguém me corrigiu. Meu Deus, ninguém me corrigiu. Olha aqui esse desenho, pessoal, essa reta, essa função é positiva antes do zero e negativa depois do zero. Então, aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. Aqui sim, tudo positivo. Agora sim, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, cresce aqui, decresce aqui, decresce aqui. Todo mundo entendeu que estava errado e entendeu como corrigir o erro? Ou tem algum problema aí? Não? Não, professor. Então, vamos ver. Ó, eu vou olhar o sinal do 2x. Então, eu tenho do menos 2x, y igual a menos 2x. Como que é o gráfico de y igual a menos 2x? É a reta decrescente, correto? Então, você vai ter aqui que antes do zero, olha só, a reta está para cima. Então, é positivo. Depois do zero, a reta está para baixo. Então, é negativo. Certo? Então, você vai ter aqui o sinal da tua reta do menos 2x, positivo antes do zero e negativo após do zero, certo? O x ao quadrado menos 1 ao quadrado estava certo, é mais, porque é sempre positivo.
E por fim eu faço aquela coisa, mais com mais, mais com mais, menos com mais, menos com mais, menos. Então aqui eu vou ter positivo cresce, negativo decresce. Até aqui, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Jóia. Então vamos seguir. Então, aí eu venho e coloco os sinais da minha função. Aqui é o estudo do crescimento. Então, pelo estudo do crescimento, eu vi que a minha função cresce de menos infinito até menos 1. Agora aqui vai ser o contrário. Então, era o que eu tinha escrito antes. Ela cresce de menos infinito até menos 1. Aqui, ó, seta para cima. Cresce de menos 1 até 0, seta para cima. Seta para baixo, de 0 até 1. Então, decresce. De 0 até menos 1. E decresce de 1 até infinito. Tudo bem? Então, todo mundo entendeu por que a função decresce nesses intervalos e por que ela cresce nesses intervalos? Por causa do estudo do sinal. Tá bom? Até aqui, todo mundo entendeu? Ou tem alguma dúvida ainda? Sem dúvidas? Muito bem. Agora, eu quero falar o seguinte para vocês. Peraí. Só um... Bom, só um minutinho. Pronto, seguindo então. Agora, tem uma dúvida que a gente poderia ter, que é o seguinte. Horas, alguém pode me falar assim, horas, professor, mas o sinal é positivo aqui e aqui. Por que você falou que cresce nesse e cresce nesse? Não fala que cresce em todo o intervalo de 0 até mais infinito, certo? De menos infinito até 0. Então, eu coloco essa pergunta aqui. A função cresce em menos infinito até 0? E a minha resposta é não, porque já não está definida no 1. No menos 1, desculpa. Aí você fala, então eu tiro o menos 1. Ela cresce aqui? E a resposta ainda é não. Por quê? Por quê? Eu vou deixar para vocês fazerem as contas. Mas vocês podem ver o seguinte. Lógico, todo mundo sabe que menos 2 é menor do que menos meio. Correto? Se a função fosse crescente, eu deveria ter f de menos 2 menor do que f de menos meio. Concorda? Todavia, acontece o contrário. Por quê? F de menos 2, se você fizer a conta, você vê que isso daqui vai dar 4 terços. E o F do menos meio, se você faz a conta, você vê que ele vai dar menos 1 terço. Horas, menos 1 terço é menor do que 4 terços, certo? Então, não é verdade isso, por causa disso daqui, certo? Então, essa pergunta aqui é interessante. E daí você fala, poxa, professor, então o critério está errado? Não, o critério não está errado, porque é aquilo que eu falei de novo. O critério, ele só pode ser estabelecido quando a função for contínua no intervalo. E essa função não é contínua no menos 1 e não é contínua no 1, certo? Por enquanto, a gente não precisa vocês não precisam se preocupar com o gráfico, nesse momento, vocês não precisam se preocupar com o gráfico, mas eu vou colocar o gráfico da função só para vocês terem uma ideia de como que é o gráfico dessa função, para vocês visualizarem essa observação que eu estou falando de uma maneira mais clara. Você tem, então, um problema aqui no menos 1, e você tem um problema aqui no 1. Certo? Então, eu tiro eles do meu gráfico, certo? Eu vou colocar uma reta aqui também, que vocês não precisam entender ela, por enquanto.
E daí o gráfico dessa função é uma coisa que faz mais ou menos isso aqui, ó. Opa, deixa eu tirar o tracejar. O gráfico dessa função é uma coisa que faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui ele faz uma coisa mais ou menos assim. Eu abri demais. Deixa eu encurtar um pouquinho aqui para ficar um melhor desenho. Então, o gráfico dessa função faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem aqui assim. Aqui ele faz uma coisa mais ou menos assim. Uma parábola. E aqui ele faz uma coisa mais ou menos assim, certo? Então, você vê, de fato, que não decresce. Porque, veja só, esse tanto é menor do que esse tanto. Todavia, a imagem dele é maior do que a imagem desse, certo? Por isso você vê facilmente que essa função não cresce no intervalo de menos infinito até zero. Mas você também consegue enxergar que ela cresce no intervalo de menos infinito até menos 1, ela cresce no intervalo de menos 1 até 0, decresce no intervalo de 0 até 1 e decresce no intervalo de 1 até infinito. Tá bom? Certo? Alguém ficou com dúvida nesse exemplo, pessoal? Ou não? Não? Muito bem. Agora, eu vou fazer alguns exercícios que são mais teóricos, mas que são muito importantes para o que nós faremos no curso. Muito importantes para o curso. Então, vamos ver esses. Eles estão apresentados como exemplos no livro. Então, eu vou apresentar eles como exemplos. O primeiro é o seguinte. Se eu pegar y igual a f de x, uma função, tal que a segunda derivada dela é maior do que zero no intervalo AB. E se existir um C pertencente ao intervalo AB, tal que f' de C é igual a zero, aí o exercício pede para você, mostre que a f é estritamente crescente. Aí você bate o olho nesse exercício e fala, poxa, tem alguma coisa estranha, porque crescimento me fala sobre informações da derivada primeira e não segunda, né? E daí ele está te falando, olha, a derivada segunda, ela é maior do que zero. E a derivada primeira vai ser zero nesse cara. Aí ele pede para você mostrar que a tua f é estritamente crescente. Como que nós vamos fazer? Não. Faltou eu escrever uma coisa aqui. Sabia que estava faltando coisa? É estritamente crescente no intervalo. Sabia que estava faltando alguma coisa? É estritamente crescente no intervalo de C a B e estritamente decrescente em A até C, certo? Vou dar já um spoiler para vocês. Ela seria, para você visualizar, A até B, C aqui no meio. Ela tem um formato mais ou menos assim, ó. Ela decresce aqui, ó, até C, depois ela cresce de C até B, certo? Então, ela tem um formato mais ou menos assim, essa função. Ele está pedindo para você mostrar que isso acontece. Então, vamos fazer isso. Então, como eu estava dizendo, você fala, poxa, está me dando informação do sinal da segunda derivada.
mas eu queria sinal da primeira derivada, porque eu sei que se a primeira derivada é positiva, então a função é crescente. Se a primeira derivada é negativa, então a função é decrescente. Então, qual que vai ser o nosso objetivo? Nós mostraremos que a primeira derivada é positiva nesse intervalo e ela é negativa nesse intervalo, para casar crescente. Crescente, primeira derivada positiva. Decrescente, primeira derivada negativa. Tá bom? Então, eu vou estar estudando esses caras. Primeira derivada. Só que aí você fala, poxa, mas tem ali uma informação sobre a segunda derivada. Então, eu pego e falo assim, poxa, a segunda derivada, ela é positiva. Então, eu sei que a derivada segunda da minha função é maior do que zero. Mas daí eu penso, quem é a segunda derivada? A segunda derivada é a derivada da função derivada, certo? Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Então, a segunda derivada é positiva, o que eu posso falar sobre a primeira derivada? Ela tem que ser positiva. Primeira derivada tem que ser positiva? Não, por quê? Não. Quem é a segunda derivada? É a derivada da função derivada, certo? Se uma função possui derivada positiva, o que eu falo dela? O que eu sei dela, se a função tem derivada positiva? É crescente? É crescente. Quem que tem derivada positiva no que eu coloquei aqui? A f'. Então, eu vou ter que a f' é crescente. Tudo bem? A f' é crescente. Agora, pensa comigo uma coisa. Primeiro, vou colocar aqui em itens. I. Se eu pegar, então, um x, que ele está no intervalo de A até C, o que acontece com esse x? Ora, esse x é menor do que C. Concordam comigo? Agora, você lembra que a f' é crescente. Se a f' ela é sempre crescente, então eu vou ter que o f' de x é menor do que f' de C. Concordam comigo? Concordam comigo? Ou não? Alguém tem alguma como dúvida explicar aqui? de novo isso, professor? Tem, lógico. Pega um x que está no intervalo de A até C. Se o x está entre A e C, então o x é menor do que C, concorda? Sim. Certo. Agora, veja o que a gente escreveu aqui, ó. A f' é crescente. Se a f' é crescente, o que acontece? Qual que é a definição de função crescente? Se um x é menor do que o c, então a minha função crescente aplicada em x é menor do que a minha função aplicada no c, certo? Se o x é menor do que o c, então como a f' é crescente, eu vou ter que a f' de x é menor do que a f' de c, por causa do que eu escrevi aqui acima, que eu estou chamando de estrela, que é o fato da f' ser crescente. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a f' de x é menor do que a f' de c para todo x pertencente ao intervalo AC, que foi da onde eu parti. Tá claro até aqui? Ou ainda tem dúvida? Joia. Agora, vamos lembrar da hipótese. O que te fala o teorema? O exercício no início. Ele te fala que a f' do C é igual a zero. Então, você vem aqui, ó. Quem que é essa f' de C que eu coloquei aqui? É zero. É zero. Então, esse cara aqui igual a zero. Ora, então o que eu acabei de fazer? Eu acabei de mostrar que a f' de x é menor do que zero para todo x que está no intervalo AC. Agora, lembrando de novo o que a gente fez.
Se a derivada é negativa em todo o intervalo AC, o que eu posso falar da função derivada, da função f, pessoal? Hã? Se a derivada, olha só o que eu fiz, a derivada é negativa no intervalo AC. Se a derivada é negativa no intervalo AC, o que eu posso falar da função f? Ela é Ela é decrescente. decrescente. Exatamente. Então, f decresce em AC. Olha só que belezinha. Acabamos a primeira etapa. Segunda etapa eu vou deixar para vocês de exercício, certo? Segunda etapa, você vai partir de x pertencente a AC, desculpa, ACB. Vai fazer as contas totalmente parecidas. Aqui eu vou deixar como exercício. E vai concluir que a tua F cresce em CB. Tá bom? Fica de exercício para vocês pensarem. É totalmente a mesma ideia, por isso que eu não vou fazer. Tá bom? Alguém ainda ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então vamos continuar. Na verdade, derivada aqui é mais do que crescente, né? É estritamente crescente. É estrito que a gente coloca, que tem, né? Que é o que foi escrito aqui, estrito. Então, deixa eu só corrigir aqui, ó. F é estritamente decrescente. Nesse trecho aqui. Então, deixa eu só colocar aqui, estritamente. A mesma coisa nesse. F é estritamente crescente. No caso, no segundo tópico aí, é para provar que ela é crescente, né, professor? Isso, estritamente crescente. Do C até o B, ó. Aqui, ó. Do C até o B, ela é estritamente crescente. Do A até o C, que foi o que a gente fez, ela é estritamente decrescente. Tá bom? Muito bem. Então, estritamente decrescente do A até C e crescente do C até B. O segundo item fica de tarefa para vocês. De exercício. Agora, eu quero colocar mais um exemplo. Esse daqui é bem legal, porque você vai juntar assuntos de provas passadas, certo? Muito bem. O exercício é assim, ó. Mostre que g de x igual a 8x ao cubo mais 30x ao quadrado mais 24x mais 10 possui uma única solução, uma única raiz. Intermediário aí? Diga. Oi? Utilizar valor intermediário aí? Muito bem. A gente tem duas coisas para fazer nesse exercício. Primeira, existe raiz? Aí você vai usar o que você falou, teorema do valor intermediário. Segunda coisa que a gente tem que fazer, a raiz que você viu no primeiro, que existe, ela é única? Então, para fazer a primeira etapa, é bem simples, é só fazer que nem você falou. Teorema do valor intermediário. Você pode vir aqui, ó, eu vou deixar de tarefa para vocês conferirem, mas você vem aqui e faz, ó, g de menos 3 vai dar menos 8, que é negativo, e o g do menos 2 dá 18, que é positivo. Consequentemente, pelo teorema do valor... Oi? No caso aí já achou uma raiz, né? Exatamente, pelo teorema do valor intermediário, vai existir
um x0 dentro do intervalo de -3 até -2, tal que a g de x0 é igual a zero. Pronto. Não tem o que fazer. Agora, eu te pergunto, vai existir outra raiz? Agora, para garantir a existência, se existe outra raiz, a gente vai ter que fazer outras coisas, certo? Aqui faltou eu completar. Existe uma raiz exatamente nesse intervalo que a gente está estudando, do -3 até o -2. Agora, para garantir que essa raiz é única, o que eu vou fazer? Para garantir que essa raiz é única? Eu vou mostrar que no intervalo de -3 até 2, eu vou mostrar que a minha função cresce. Por que isso aqui é importante, pessoal? Mostrar que a função cresce nesse intervalo. Porque você tem que pensar o seguinte, ó, tem algum instante que ela é nula no x0. Aí o que vai acontecer então? Todo mundo que estiver para trás do x0, como ela é estritamente crescente, todo mundo que vai estar para trás vai ser estritamente menor do que x0. Todo mundo que estiver para sempre vai ser estritamente maior do que x0, que é zero. Consequentemente, todo mundo que estiver no intervalo de -3 até 2, ou é estritamente maior do que zero, quando eu aplicar a g nele, ou vai ser estritamente menor do que zero. Em ambos os casos, será diferente de zero. E isso faz a gente concluir que a única raiz possível é o próprio x0. Tá bom? Então, vamos lá. Diga. Não seria -3 e -2, não? -3 e -2, isso é porque tá fraquinho aqui esse, ó, tá vendo que tem um menos aqui, é que ele ficou mais para cima. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui, ó, -2. Muito bem, de -3 até -2. Então, eu vou fazer esse estudo, então, dessa derivada. Para isso, então, vou estudar o crescimento da minha f. Para isso, então, eu faço o seguinte, note que a g' de x é igual a 24x² mais 60x mais 24, certo? Aí eu vou estudar o sinal dessa derivada, certo? Para estudar o sinal dela, você vê que 24x² mais 60x mais 24 é igual a zero, C e somente C. Se você dividir tudo por vamos lá, vamos dividir esse cara aqui. Posso dividir tudo por 3, então vai ficar 8x² mais 20x mais 8 igual a zero. Agora eu divido tudo por 4. Aí vai ficar 2x² mais 5x mais 2 igual a zero. Aqui eu posso fazer uma soma e produto. Aqui, 2, 1. Então, eu vou poder escrever esse cara como sendo x mais 2, 2x mais 1, igual a zero. Consequentemente, as raízes da minha g' serão x igual a -2 ou x igual a -meio, tá bom? Essas são as raízes da minha derivada. Muito bem. Agora, eu quero estudar o sinal da derivada. Então, para estudar o sinal da minha g, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o -2 e o -meio. Eu vou colocar, então, para estudar o sinal da minha g'. Muito bem. Aí eu vou ver, essa minha g',
ela é uma parábola, né? A G', ela é uma parábola de concavidade para cima, que tem raízes no -2 e no -meio. Então, você tem aqui positivo, negativo, positivo. Então, a tua G', você sabe que ela é positiva aqui, negativa e positiva. Consequentemente, ela cresce aqui, decresce aqui e cresce aqui. Tudo bem? Agora a gente tem que ver os nossos intervalos. Quais são os nossos intervalos? É de -3 até -2. Então, você vê que, em particular, primeiro, né? Vamos fazer direitinho. Pela tabela ao lado. G vai crescer no intervalo de -infinito até -2. Na verdade, G estritamente cresce, certo? Cresce estritamente. Nesse intervalo, a G cresce estritamente. G cresce estritamente. Em particular, a G cresce estritamente no intervalo de -3 até -2, tá bom? Agora, você faz assim, ó. Eu quero mostrar que o único zero é, aqui nesse intervalo de -3 até o 2, é de fato o x0. O que eu faço agora? Eu faço o seguinte, ó. Dado x0 sendo um elemento do intervalo de -3 até -2, sem ser, dado um x pertencente a esse intervalo, sem ser o próprio x0, o que eu vou ter? Eu vou ter, lógico, dois casos. Primeiro caso, ora, se o ponto está no intervalo de -3 até -2, sem ser o x0, tá aqui, ó, de -3 até -2. Aqui está o meu x0. Se eu pegar qualquer ponto aqui, o que vai acontecer? Eu posso ter, caso o meu x está no intervalo de -3 até x0, ou eu tenho o caso, eu tenho dois casos, ou eu tenho o caso do seu x estar entre o x0 e o -2. Então, eu tenho esses dois casos que eu vou dividir em luz. Tá bom? Então, eu vou olhar eles em separado. Como que eu faço? Vamos lá, então. Então, eu vou ter o seguinte. No primeiro caso, o que vai acontecer? Lembrando, o que aconteceu? A minha função, eu vi que ela cresce no intervalo de -3 até -2, certo? Então, se o meu x está aqui, ó, entre -3 até x0, o que acontece? Ela cresce. Então, eu vou ter x menor do que x0. Se o x é menor do que x0, eu venho aqui, ela cresce. Vou chamar isso aqui de triângulozinho. Por causa desse triângulozinho, pelo fato dela crescer, então eu vou ter que a g de x é menor do que g de x0. Certo? Mas quanto que é g de x0? É 0. Então, eu tenho que g de x é menor do que 0. Mas se uma coisa é menor do que 0, então ela é diferente de 0. Certo? Agora eu venho para o outro caso. Caso x0, x entre x0 e -2. Nesse caso, o que acontece? Mesma coisa. Agora, só que ao contrário. Agora eu vou ter que o x0 é menor do que o x. Se o x0 é menor do que o x, novamente pelo triângulo, eu vou ter que o g de x0 é menor do que o g de x.
Mas quanto que é o g de x0? G de x0 é a raiz. X0 é a raiz da g. Então, g de x0 é igual a zero. Então, eu vou ter que 0 é menor do que g de x. Mas, se 0 é menor do que g de x, então eu vou ter que o g de x é diferente de zero. Então, o que aconteceu pelo i e pelo 2i? O x estando entre menos 3 até menos 2, sem ser o x0, eu vou ter, nos dois casos, né? Ou eu estou no caso 1, ou eu estou no caso 2. Em ambos os casos, eu tenho que a minha g de x é diferente de zero. Então, vamos lá de novo. Eu sei que a g de x0 é igual a zero. E se eu estou no intervalo e não sou o x0, eu sou diferente de zero. Consequentemente, x0 é a única raiz no intervalo de menos 3 até menos 2. Veja só. Aí essa questão é bem bacana, porque ela dá para dar uma boa questão, por exemplo, de prova final, né? Porque você consegue provar duas coisas. Se você pega o assunto lá do início do curso, de teorema do valor intermediário, você garante a existência de uma raiz. Só que daí, você quer garantir que essa raiz é a única num certo intervalo. Aí o que você vai fazer? Você usa o crescimento. Estudando o crescimento, você garante a unicidade dessa raiz, tá bom? Veja só então, né? Bem bacana. Um assunto bem bacana. Bom, agora eu vou querer, ainda como consequência do Ô, crescimento, professor, diga. ali no item 2 tem Ah, x0 aberto até menos 2 aberto? isso. Pode ser fechado aqui também, não tem problema. Certo. Lá É na primeira parte da questão tá de menos 3 aberto a menos 2 aberto. Tá tudo bem também, né? de menos 3 até menos 2, isso. Não, fechado aqui, ó. No começo tá fechado. Menos 3 até menos 2, ó. E nessa primeira Aí, parte da resolução. isso, ó. Na verdade, você tem uma raiz dentro do intervalo aberto. Mas se eu estou dentro do intervalo aberto, eu estou dentro do fechado, né? Sim, Então, o que sim. importa. Valeu. Mas você tem razão. Se você quiser, a gente pode colocar aqui fechado. Não muda nada. Tá? Era essa parte, né? Mesmo. Era isso mesmo. Joia. Muito bem. Então, tem uma raiz e essa raiz é única. Muito bem. Agora, eu vou fazer algumas coisas, galera, que são bem interessantes. Bem interessantes. Se usa muito os resultados que eu vou colocar agora, que é o seguinte: mostre que se x é maior ou igual a zero, então e elevado a x é maior do que x. No item B, mostre que se se x é maior do que zero, então e elevado a x é maior do que x ao quadrado sobre 2. E por fim, você vai usar isso para concluir que o limite de x indo a infinito de e a x sobre x é igual a mais infinito. Vou dar um tempo para vocês pensarem nisso, enquanto eu faço a chamada.
Vamos lá, turma do bacharelado. Adeilton, Alice, Natália, ok. Ana Carla, faltou. Caio Lucas, ok. Davi Domingos, ok, faltou. Eduardo Carvalho, faltou. Ilcia Feitosa, Joene Mesquita, Lucas Hiroshi, Presente. ok, obrigado. Lucas Mateus, ok. Matheus Kennedy, ok. Matheus Santos, ok. Mirosmar, Presente. obrigado. Robert Rodrigo, ok. Samuel Davi, Vitor Manuel, Vinícius Nogueira, ok. Beleza. Terminamos o bacharelado. Agora vamos fazer da licenciatura. Andréia Leodório. Faltou. Bruno Aleph. Charles Christian. Christian Matheus. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante. Aikne. Presente, Gabriel, professor. Obrigado, Gabriel. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Isabelle Alves. Isamara. Presente. Obrigado. Jonathan. José Amâncio. José de Anchieta. Presente, professor. Obrigado. Joniele. Karina. Obrigado. Demuel. Ok. Letícia Tavares. Ok. Lucas Giovanni. Maria Adriele. Presente, professor. Obrigado. Matheus Alexandre. Matheus Ferreira. Ok. Micaele Maria. Milane. Ok. Natália. Ok. Nicolas Gabriel. Robert Rodrigues. Ok. Tayane. Ok. Obrigado. E aí, conseguiram fazer o exercício? Alguém teve alguma ideia para essa solução, para a solução da questão lá, pessoal? Alguma ideia? Ninguém teve nenhuma ideia? Então, deixa eu começar escrevendo aqui, ó.
Eu quero mostrar que e elevado a x é maior do que x, certo? Então, a primeira coisa note que e elevado a x ser maior do que x quando x é maior ou igual a zero. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Para mostrar que isso daqui acontece, mostraremos que e elevado a x menos x é maior que zero quando x é maior ou igual a zero. Todo mundo concorda comigo que isso é verdade? Todo mundo concorda comigo? Isso é verdade, né? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Quero mostrar que isso aqui acontece. Aí eu penso assim, poxa, quero mostrar que esse cara aqui é maior do que zero. Acabei de fazer o quê? Acabei de fazer coisa de crescimento, né? Acabei de fazer coisa de crescimento. Então, eu poderia pensar assim, ó. E se eu mostrar que esse cara, para x maior que zero, e se eu mostrar que esse cara é maior do que zero, fazendo do seguinte jeito. Chama esse cara aqui, ó, e elevado a x menos x, de uma função g. Ou f. Chama ele de f de x. F de x igual a e a x menos x. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar que essa função f, ela é crescente. E por que vai ser importante eu mostrar que é crescente? Porque se eu calculo o f de zero, quanto que dá o f de zero? O f de zero dá e elevado a zero menos zero. E elevado a zero dá 1, 1 menos zero dá 1. Certo? Então, se eu mostro que a minha função é crescente, eu mostro que f de x é maior do que f de zero, sempre que o x for maior do que zero. Mas se o f de zero é igual a 1, então eu mostro que o f de x é maior do que 1. Mas 1 é maior que zero, então eu mostro que f de x é maior do que zero. Mas se eu mostro que f de x é maior que zero, eu mostro o que eu quero fazer, que é e elevado a x menos x é maior do que zero. Tá bom? Então, vamos fazer isso. O que eu tenho que fazer para mostrar que a função é crescente? O que eu tenho que fazer para mostrar que a função é crescente, pessoal? Olhar o sinal da derivada. Exato. Então, eu derivo essa função. Quanto que dá a derivada dessa minha função f que eu escrevi aqui? É na x a menos 1. E a x menos 1, exatamente. E daí, agora, entra a parte importante. Eu estou trabalhando com x maior ou igual que zero. Se x é maior ou igual a zero, sabendo que a função exponencial é crescente, eu tenho que e a x é maior ou igual do que e a zero. Certo? Mas e a zero é 1. Então, eu vou ter 1 menos 1, que dá zero. Na verdade, eu posso até melhorar isso. Eu posso fazer assim, ó. Esse cara é estritamente maior do que zero quando o x é estritamente maior do que zero. Certo? Muito bem. Então, eu tenho que a minha função f' é maior do que zero quando o x é maior do que zero. Consequentemente, eu tenho que f é crescente, na verdade, estritamente crescente, nesse intervalo de zero até mais infinito.
Se ela é estritamente crescente nesse intervalo, você vai ter, então, o quê? Assim. Se o x for maior ou igual a zero, então, eu vou ter que o meu f de x é maior ou igual a f do zero. Mas quanto que dá o f do zero que a gente viu? Dá 1. E 1 é estritamente maior que 0.